Olá pessoal, eu vou demonstrar aqui para vocês algumas características do Node.js conforme eu comentei em sala de aula. Então a primeira coisa aqui eu vou mostrar aqui o download da ferramenta aqui no site e existem essas duas versões, a 4 e a 6. Qual a diferença? A versão 4 utiliza o JavaScript tradicional aí que todo mundo conhece e utiliza. Essa versão 6 ela utiliza um novo padrão de JavaScript. E ele está apresentado aqui nesse padrão aqui nessa página. O link está disponível aí na descrição do vídeo. E esse novo padrão ele possui suporte nativo à classe e à herança, dentre outras coisas. Eu escolhi baixar essa versão 6, porque provavelmente eu vou usar ele para outras coisas, mas você pode baixar qualquer uma delas, funcionará perfeitamente. Outra coisa que iremos utilizar é uma aplicação criada pela equipe do Socket.io. O link também está aí na descrição. E é isso. Eu já baixei essa versão 6. Então vou aqui descompactar. E uma coisa interessante dessa versão é que ela não precisa de instalação. Então, como poderá ser observado, ela vem com esses dois binários aqui. O Node, por si só, é a aplicação aí que vai utilizar os seus scripts para executar. E o npm é um gerenciador de dependência utilizado pelo Node. Como vocês verão na página lá do chat do Socket.io, existem duas dependências que precisam ser instaladas, tá? Eu já instalei, mas eu vou mostrar aqui novamente para vocês. O comando necessário para instalação é esse aqui, ó. Bom, esse Express é um framework para o Node.js e basicamente é um framework MVC. E agora o Socket.io. O Socket.io é um cliente WebSocket. E por que eu estou usando? Um que é simplesmente para facilitar, e a outra questão interessante sobre o Socket.io é mesmo que o navegador não possua suporte ao WebSocket, ele simula o seu funcionamento através de Ajax. Então é uma questão bacana. Uma vez que muita gente às vezes não atualiza o navegador, o Socket.io possibilita funcionamento de outras formas. Então sua aplicação nunca vai parar de funcionar. Bom, então aqui também tenho os arquivos já baixados do aplicativo de chat. E são basicamente dois arquivos, esse index.html e o index.js. Esse Node Modules são as dependências, as bibliotecas utilizadas pelo Node. Então tudo que você baixar no seu projeto aí com npm vai ir para dentro. Bom, e outra coisa importante, né? Como eu demonstrei aqui, o Node já está aqui, está funcionando. Entretanto, ainda não há um servidor válido instalado. Como assim?
Conforme eu disse, o Node.js ele tem uma proposta diferente de servidores web. Como eu disse, ele não é um servidor web, ele é um framework. O servidor ele será criado por o desenvolvedor. Então, conforme eu mostrar aqui, se eu tentar acessar localhost, eu não recebo resposta. Se eu tentar acessar a porta localhost na porta 3000, ele também não responde. E por que porta 3000? A aplicação que eu estou criando aqui, ela será o servidor vai ouvir nessa porta. Bom, vamos lá. Então, se eu mandar carregar o script aqui do meu servidor, esse index.js, só para mostrar para vocês, a partir desse momento ele já respondeu. E percebam que ele fez isso automaticamente, sem eu dar um F5 aqui na página, porque o objeto aqui do socket.io ele ficou tentando conectar aí, e quando eu subi o servidor ele já conectou e recebeu a resposta. Mas sigamos em frente aqui. Vou mostrar para vocês aqui o script do servidor. Então aqui nas primeiras linhas eu tenho minhas dependências aqui para a construção da aplicação. A primeira linha aqui é a construção da aplicação do Express. Como eu disse, é um framework MVC que tem algumas coisas similares lá ao Rails do Ruby. A segunda linha ela cria uma instância no objeto HTTP do framework e do Node. A terceira linha ela cria uma instância para mim do Socket.io, que vai facilitar essa comunicação de WebSocket aí via servidor e clientes. E por fim eu tenho uma variável aqui numérica que funciona para mim simplesmente como um contador para os usuários que vão se conectar no chat. Outra parte importante é essa aqui. O Node.js, uma vez que ele não é um servidor, ele não possui um conjunto de regras de roteamento pré-definidas. Todas as rotas existentes no servidor, elas precisam ser explicitamente definidas pelo desenvolvedor. Então, para fazer uma analogia lá, né, no Apache, quando você instala e acessa uma URL ou uma URI, se você não definir o arquivo, né, o nome da página que está sendo carregada, ele tenta carregar lá uma página index. Então o que está sendo feito lá é que para um diretório específico ou para o diretório raiz da aplicação, ele está buscando uma página index.html para um método HTTP-GET. E é isso que eu defini aqui. Essa sintaxe que está aqui, ela é do Framework Express, tá, gente? Então eu estou definindo aqui que para o verbo GET, né, do HTTP, para a raiz do site, eu vou devolver o conteúdo do arquivo index.html. Então poderia fazer qualquer coisa aqui, escrever aqui um Hello World, fazer qualquer tipo de lógica de roteamento aqui. Mas é importante lembrar que se não existe definição de regra, não haverá resposta. Então, se eu excluir isso aqui, vou parar meu servidor e vou subir de novo. Não será possível receber uma resposta HTTP. Portanto, todas as rotas do servidor precisam ser explícitas. Bom, então aqui eu tenho a definição da rota e no final aqui
que literalmente eu registro o servidor. Então nesse caso estou registrando um servidor na porta 3000. E simplesmente aqui eu coloquei uma mensagem para sair no console só para eu ter certeza de que o servidor já está respondendo. Essa parte toda aqui é minha definição de sockets. A implementação de sockets no Node.js ela funciona como um padrão de projeto Observe. Então basicamente eu tenho dois métodos, né, para trabalhar com isso: o on e o emit. Com o método on eu registro um canal, e com o método emit eu publico alguma coisa, alguma mensagem, ou envio dados para um canal. Quando eu digo um canal, é um nome qualquer. Um canal é representado por um nome. Então, olhando aqui no código-fonte, eu tenho aqui io.onConnection. Esse canal connection ele faz parte da implementação do Socket.io e ele é executado sempre em que o servidor de WebSocket está disponível. E ele passa exatamente o objeto socket como parâmetro dessa função. E através desse objeto socket que será feita a comunicação entre o browser e o servidor. Continuando aqui, eu criei um canal aqui, getUserID, que é para que uma instância do chat solicite um identificador para ele, para que seja possível fazer envio de mensagens privadas. Eu vou entrar mais em detalhe nisso adiante. Mais embaixo aqui eu tenho um outro canal que é para o envio de mensagens. Então todas as mensagens publicadas pelos navegadores serão implementadas por esse método no servidor. Então aqui eu vou mostrar a página HTML para vocês, que também é muito simples, que gera a interface lá do chat. Então basicamente aqui eu tenho o cliente do Socket.io, jQuery, e aqui eu recebo uma instância do cliente do Socket.io. E aqui ele não recebe parâmetro porque ele está usando a configuração padrão, que é a localhost e a porta 3000. E abaixo eu já sigo com a implementação da lógica em si do chat. Então, logo após a receber aqui uma instância do cliente do socket, eu estou solicitando, eu estou publicando no canal getUserID. Então eu estou solicitando que o servidor me envie o meu identificador. E uma vez de posse do identificador, eu estou criando aqui um canal em que eu concateno a palavra message_to e o identificador que eu recebi. E dessa forma eu crio um canal único para o usuário. E é assim que as mensagens privadas serão entregues. Cada usuário tem um canal exclusivo dele. Então sempre que utilizar um canal exclusivo, nenhum dos outros usuários receberão as mensagens. Logo abaixo aqui eu tenho um envio da mensagem. Então eu estou publicando no canal Client Message e estou passando 3 parâmetros aqui: o identificador do usuário,
o usuário que está selecionado no select eu vou mostrar para vocês, e essa é a alteração que eu fiz na versão original da aplicação. Ela não tem esse select na tela. E aqui é a mensagem. Então que eu vou subir o servidor e vou demonstrar para vocês. E tem por fim aqui o canal para receber as mensagens do servidor. Então simplesmente ele recebe a mensagem e publica aqui. Adiciona um objeto aqui de lista na tela. Então vou subir o servidor aqui. O servidor está ouvindo. Ok, 3 usuários conectados. E a partir desse momento eu consigo enviar mensagens e todos recebem. Então tá aqui a alteração que eu fiz. Esse select não existe na aplicação original. E como poderá ser visto aqui, a alteração que eu fiz permite o envio de mensagens privadas. Então, então só demonstrando aqui, toda vez que eu envio uma mensagem no cliente, ele executa esse método aqui, o emit. Então ele publica neste canal, Client Message, que é esse canal que foi registrado aqui no servidor. Então essa função anônima recebe os 3 parâmetros passados, que é o identificador do usuário, quem deve receber a mensagem e a mensagem propriamente dita. Então eu fiz um controle de que o identificador do usuário é sempre maior que 0. Então quando for 0, o recebedor for 0, eu envio para todos. E quando for diferente de 0, eu envio a mensagem para aquele que enviou e para aquele que deve receber. Então aqui fica muito claro as duas formas de funcionamento do Socket.io. Então a primeira é um servidor web HTTP. Então gostaria que ficasse aqui muito claro que a aplicação aqui está funcionando com uma única requisição HTTP. Então a primeira requisição ela carrega a página e carrega o client do socket, o Socket.io. E a partir daí toda interação e toda atualização na tela ela é feita via interação dos sockets. Então a comunicação com o servidor ela deixa de ser HTTP e passa a ser WebSocket. E isso pode trazer muitos benefícios dependendo da aplicação. O primeiro benefício é o protocolo WebSocket, ele é um protocolo leve, então ele consome menos recursos no servidor. A segunda questão é uma redução. A forma de funcionamento do WebSocket, ela comparado ao HTTP, ela também traz um benefício de redução de processamento, uma vez que se fosse funcionar via HTTP com post comum, a página teria que ser recarregada e junto com isso JavaScript, CSS, imagens. Lembrando que cada arquivo separado é uma requisição para o servidor. Então, para aplicações aí de um acesso muito elevado de usuários,
esse consumo de recursos no servidor ele é muito representativo, né? Imaginando em uma aplicação como Facebook, se toda vez que alguém atualizasse, né, recarregasse alguma coisa, né, desse um F5 lá, e ele tivesse que recarregar tudo sempre, seria um desastre. Então o Facebook ele funciona dessa forma. Uma vez a página carregada, as próximas atualizações elas são feitas via WebSocket. E isso reduz muito o consumo de processamento e memória deles. O outro fator importante, que embora não fique tão explícito aqui, é a possibilidade de o servidor enviar algo para o navegador, para o cliente, sem a necessidade de uma ação do cliente. Então sempre que eu executo um método emit aqui no servidor, se algum cliente estiver ouvindo naquele canal, ele vai receber essa mensagem. E sem ação nenhuma do cliente. Então supondo aí que existisse alguma operação demorada no servidor, o cliente poderia solicitar a execução, continuar navegando, fazer o que ele estivesse fazendo, e após o término o servidor avisaria, né, ou enviaria a resposta do término, sem ação nenhuma do servidor, do cliente, desculpe. Isto é, sem que ele fique perguntando ao servidor se ele já terminou, como é uma ação comum às vezes que fazem com Ajax, ou sem ficar atualizando a página. Então é isso, pessoal, que eu queria demonstrar para vocês. E qualquer dúvida, gentileza, entrar em contato.